Hoje vamos mergulhar em um tema que é fundamental para todos nós que estamos na jornada da parentalidade, a rede de apoio. Criar uma criança é uma das experiências mais gratificantes da vida, mas também pode ser desafiadora, muitas vezes solitária. Nesse cenário, a rede de apoio se torna um verdadeiro pilar, um espaço onde encontramos compreensão, ajuda e amor. Mas o que exatamente é essa rede? Quem pode fazer parte dela? E mais importante, como podemos construir e fortalecer essas conexões? Nesse episódio, vamos conversar sobre a importância de ter pessoas ao nosso lado, sejam familiares, amigos, profissionais ou até mesmo vizinhos, que ajudam não só no dia a dia, mas também no desenvolvimento emocional e social das nossas crianças. Vamos discutir como a presença de outros adultos pode enriquecer a vida dos pequenos, oferecendo diferentes perspectivas e experiências. E não vamos esquecer de um ponto crucial, a importância da rede de apoio para pais e mães, inclusive, principalmente, de crianças atípicas. Criar um ambiente acolhedor e inclusivo é essencial e juntos podemos descobrir como ser essa rede de apoio que todos precisamos. Então, se você é pai ou mãe ou cuidador ou simplesmente alguém que se importa com o bem-estar das crianças, esse episódio é para você. Prepare-se para uma conversa rica e inspiradora que certamente fará você refletir sobre quem está ao seu redor e como pode ser um suporte para os outros. Vamos juntos nessa jornada. Então vamos lá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, rede de apoio. E para falar sobre esse assunto eu estou aqui com dois convidados mais do que especiais. Bruno Santiago, prazer te rever. Bruno Santiago, pai do Samuel, idealizador do canal e autor do livro de mesmo nome, Pai Tem que Fazer de Tudo, que inclusive está aí, né, Brunão? Tá aqui. É isso aí. E defende uma paternidade como protagonista na vida dos filhos. Bruno, obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente. É um prazer ter você aqui para a gente discutir esse tema que é tão importante, né? Isso aí. Também te agradeço. Agradeço você, agradeço todo mundo pela oportunidade de a gente tocar nesse ponto, né? E vamos juntos. Perfeito. Muito obrigado. E Luciana Ferreira. Luciana, que é minha prima, né, Lu? Mãe do João Francisco e da Ana Clara, esposa do Geraldo, psicóloga e servidora do estado de Minas Gerais, que nos seus poucos mais de 10 anos como mãe experimentou desafios gigantes, né, Lu? E dentro desses desafios experimentou uma rede de apoio que também pode vir de pessoas distantes, que a gente nem conhece ainda, né, Lu? Obrigado mais uma vez por estar aqui e por dividir um pouquinho da sua história e da sua experiência com a gente. Obrigada pela oportunidade, Igor. Obrigada pela presença aí, Bruno, junto comigo. Realmente, né, a gente pode ser surpreendido positivamente. Então vamos lá, Bruno. Você é um cara muito ativo nas redes sociais, que se abre muito, mostrando a importância, inclusive, de buscar a rede de apoio, né? E tem uma coisinha que você falou uma vez que me chamou a atenção, eu concordo com você, mas eu queria te perguntar aqui para você falar com todo mundo. Vamos lá. Pai é rede de apoio? Não, pai é protagonista. Perfeito. Pai não é ajuda, não é ajudante de mãe, né? Pá, meu marido me ajuda. Esse é um principal erro de realmente reforçar aquela cultura errada que sobrecarrega as mães, né? Então, gente, pai não. Pai é protagonista, é cuidador. Se não sabe, aprende e se vira, né? Porque é muito fácil delegar e terceirizar. Ah, não sei, então não vou fazer. Então, quem que vai fazer? Um terceiro? Alguém que você não conhece? E vai sobrecarregar as mães? Então, eu sou bem direto com relação a isso. Que legal. Ou seja, nem a mãe nem o pai é rede de apoio, né? Os dois precisam atuar junto e se a mãe aprende, o pai também pode aprender, né? Com certeza. A mãe não sabe, né? A mãe não sabe fazer, ela não aprendeu, né? É só quando nasce que a gente vê realmente o ato de cuidar. Mesmo se for o segundo filho, é diferente, porque já tem um, agora tem dois. Exatamente. Então é aprendizado para todo mundo. E a gente não pode abrir mão desse momento, porque o filho sente, e quando você não faz, e um dia que acordar que era para ter feito, o tempo já passou e já era. Então é uma construção, eu diria. Perfeito, perfeito. E vou te fazer uma outra pergunta para ver se faz sentido aqui o raciocínio. Embora o pai não é rede de apoio, a mãe também não é rede de apoio, um pode ser rede de apoio para o outro?
Eu também considero que também um cuida do outro, sabe? A mulher, por exemplo, que fez uma cesárea. Eu acho que é estar junto, acho que é muito mais do que rede de apoio. Acaba que é uma coisa só. A parceria, né? Até a própria fragilidade do homem que não foi construído pro ato do cuidar, principalmente a minha geração, né? Eu tenho 44 anos. A Tereza me apoiou, né? Foi mais do que apoiar, na verdade, né? Ela cuidou de mim. E conta, eu cuidei dela também. Então, acho que é muito forte pra gente falar que é algo secundário, sabe? Isso é muito forte. É uma família em construção, né? Perfeito. Então, eu considero que não é rede de apoio. Rede de apoio seria as pessoas que estão ali. A avó, o avô, pessoas que talvez ele estão mais fora do círculo familiar. E isso é apoio. Porque ele pode estar ou não. Agora, não tem como eu faltar. Perfeito. Então, não é apoio. Perfeito. Né? Na família, um cuida do outro. Exatamente, uma nova família. Perfeito, né? Perfeito. E Lu, você experimentou uma coisa muito bonita, né? Ao mesmo tempo que eu acho que talvez foi o grande desafio da sua vida, que foi, né, o desafio de saúde do João, mas você descobriu nesse processo todo que a rede de apoio pode vir de quem a gente nem mesmo conhece, né? Como que foi esse processo de receber pessoas que você nunca tinha visto na vida e que estavam dispostas a se doar num momento que você mais precisava? Sim, foi muito forte, né? Até os 7 anos de João Francisco, ele não teve nenhum grande problema, né? Só o usual das crianças, né? Que a gente vê. E aí, aos 7 anos, a gente se depara com o diagnóstico de uma doença rara, neurodegenerativa e de tratamento muito difícil. E aí, a gente precisou efetivamente pedir ajuda, né? E Igor viveu isso muito aí com a gente. E de todas as esferas, né? A gente precisou judicializar a possibilidade de um tratamento. Então, a gente precisou até, vamos dizer, dar cara a tapas e dizer, olha, precisamos de ajuda, venham aqui conosco. Começamos fazendo uma campanha e aí pessoas que a gente nunca imaginava contribuíram e mandavam pra gente recadinhos, né? Com muito amor. Então, já começa aí esse apoio. E aí, a gente, num belo dia, eu recebo uma ligação às 7 horas da manhã de um senhor Lázaro se apresentando, porque a única possibilidade de tratamento era um tratamento em Curitiba, através de um transplante de medula, e a gente teria que ficar lá no mínimo 5 meses, né? E aí a gente pensar em no mínimo 5 meses, numa realidade em que o Geraldo teria que diminuir muito a questão de trabalho, eu também, e a manutenção de uma outra casa, porque o transplante de medula a gente precisa ficar em isolamento total em função da imunidade, que cai muito. Se apresentou, ouviu um pouco da nossa história e diz, olha, eu quero ajudar vocês, eu quero oferecer a minha casa para que vocês venham ficar aqui com a gente. E é uma coisa, assim, completamente inimaginável se a gente pensar hoje no nosso dia a dia, que é muito egoísta, né? Cada um pensando em si. E eles nos receberam, não foi só uma casa que a gente ganhou uma família mesmo, né? Porque a gente ficava lá, eles moravam no andar de baixo, a gente no andar de cima. Mas eles, ovo de Páscoa para os meninos, carinhos, recadinhos, eles vendem salgadinho e pão de queijo, então os mineiros em Curitiba não tiveram fornecimento. Levaram Minas, né? O nosso fornecimento de pão de queijo era garantido, até isso, né? Nas mínimas coisas eles cuidaram da gente de uma forma que a gente não poderia imaginar, né? A gente recebeu o apoio de logística, de carinho, de amor, porque a gente estava longe de todo mundo. Então, nas mínimas coisas, o tempo inteiro, eles fizeram presentes. Tanto é que a gente ganhou um vovô e uma vovó, né? Vovó Graça e o vovô Lázaro. Agora o vovô Lázaro foi pelo seu imenso coração, ele faleceu, né, há pouco tempo agora, então, com certeza, está em lugar melhor do que nós, porque a bondade que ele o tempo inteiro, né, viveu aqui na Terra, não tem como pensar em coisa diferente. Mas é isso, é uma surpresa muito grata, né? Como que a gente não pode imaginar que pessoas que nunca ouviram falar da gente, que tiveram acesso à nossa história por uma reportagem, se doaram dessa forma para nossa família. Que legal, que legal. Ou seja, a rede de apoio pode vir de todo lado, né? Eu imagino que nunca passou pela cabeça de vocês que vocês poderiam ter esse tipo de ajuda de alguém que nem conhecia, né? Nunca. E como eles se doaram muito, assim, a gente ficava lá nos fins de semana, a gente tinha isolamento, eles saíam para viver a vida deles e a gente ficava com o controle da casa deles, né? É
é muita confiança, é muita doação, é muito acreditar, e como eles se emocionaram junto da gente quando o João Francisco teve alta do transplante. Legal. Foram família de fato, Sim, né? Fizeram família, né? A gente colocou faixa, né, na porta para receber, e aí até subir no poste para pendurar a faixa com a gente, Dona Graça fazia. A Ana Clara, minha menina mais nova, fez aniversário lá, e a gente muito limitado nas nossas ações, e de repente o Caio, né, o tio Caio, e a Carla e tal, fazem um aniversário para ela, com presentes e tudo mais. Então, é realmente uma doação, um coração que a gente não tinha como imaginar que a gente seria tão cuidado, tão acolhido. É uma coisa que surpreende e que às vezes não foi tanto para quem doou, mas para quem recebe faz uma diferença muito grande, né? Sim, foi determinante na nossa história. Porque era um período muito difícil, né, Igor, assim, de medo, né, a gente tinha uma situação ali de um risco mesmo de morte muito grande, de muita dor, né, João Francisco, ele usou uma semana de morfina, 15 dias sem comer absolutamente nada, e foi a nossa família, foi o nosso amparo o tempo todo, qualquer coisa que a gente sentisse, que a gente tivesse, a gente sabia que a gente não estava sozinho, né, a tantos quilômetros da nossa casa, a gente não estava sozinho, a gente tinha eles ali nos amparando e cuidando da gente o tempo inteiro. Bacana, que bacana. E acho que é importante trazer esse ponto também para a gente falar um pouquinho da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, que é super importante isso também, né? Muitas vezes a gente pensa em rede de apoio, mas naquilo que a criança está precisando, né? E o adulto, muitas vezes o pai e a mãe, eles precisam também de se cuidar, né? E eu te pergunto, Bruno, qual que é a importância, né, desse apoio e desse cuidado com a saúde mental e emocional do pai e da mãe, que a gente também tem que ter com a gente mesmo? Eu venho de um histórico, né, de autocuidado, mais uma vez quebrando o modelo masculino que só procura o médico quando está efetivamente muito mal, né? Eu vejo como primordial até para a gente dar exemplo para as crianças, porque se a gente cobra para a criança ir ao dentista, se a gente está com o dente todo estragado, por exemplo, né? E o fato de procurar ajuda, né, igual eu me exponho muito falando sobre casos de depressão, justamente porque faz parte do pai tem que fazer de tudo. Minha mãe até acha perigoso eu ficar contando essas coisas, mas é minha missão, eu não tenho medo, né? Lógico que eu não mostro todos os detalhes. Mas é muito importante a gente se cuidar porque a gente merece. A gente merece estar feliz, a gente merece estar bem, a gente merece não ter crise de choro. Igual eu estava vindo para cá, eu estava com crise, mas estou aqui, né? A gente precisa reagir. Só que esse sofrimento sozinho, ele é muito doloroso, né? Se a gente pega a geração antiga de homens que não poderiam chorar, a gente foi criado assim, para não chorar, para sofrer sozinho. Aí você vê desvios perigosos, como a pornografia, a gente vê desvios no álcool, né? Então, e aquilo é uma doença, acaba gerando outras doenças. Perfeito. Então, por isso que é importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda e se abrir para pessoas pontuais. Você não precisa sair gritando para todo mundo. Poxa, mas se você tá com um colega ali perto e você tem afinidade com ele, conte para ele que você tá passando por aquilo. E vice-versa. Se você tá vendo um colega seu que sempre foi muito alegre e tá triste, vai lá, principalmente homem com homem, vai lá e troca ideia, ofereça ajuda. Isso é muito importante, principalmente nesse cenário que a gente precisa transformar, né? Hoje eu vejo sendo muito aberto com essas questões da minha saúde, né? Logicamente que eu não sou perfeito, mas eu venho procurando, falo sobre o urologista, falo sobre tudo, eu não tenho vergonha. O urologista, igual antes de ter filho, por exemplo, a gente estava tentando ter filho e a Tereza não estava conseguindo. Quando a gente foi descobrir, porque eu corri atrás, o problema estava comigo. Porque os meus espermatozoides eram todos bizarros. E geralmente a mulher é que vai atrás, porque pensa-se que está nela, né? E a sociedade cobra dela. Sim. Pô, a mulher está com defeito. Mas quando eu fui ver, a treta tava comigo, né? Então eu era sócio não vou falar o nome do laboratório aqui, a gente tá patrocinando, mas eu ia todo mês eu tinha que ir porque eu mudava de médico, né? E eu ficava com vergonha, tô indo na mesma unidade, eu fazia até mudava de unidade, até que eu pensei, o tanto que eu tava sendo bobo. Sim. Vou lá fazer um espermograma, e daí? Sim. Se for rir de mim, paciência, né? Então, sim, é importante a gente se cuidar, é importante a gente
cuidar do próximo, né? Igual a história linda que você trouxe. Vi um colega triste, vai lá e abrace, né? E da mesma forma como eu sou acolhido também. Quando eu posto sobre as minhas crises, que eu tive recentemente, o tanto de gente que me acolheu. Legal. Bruno, precisando de ajuda, tem gente que eu nem conheço. E relatos que eu recebo também, Bruno, eu passo por isso, eu nunca vi a pessoa. Né? E com uma frase eu consigo acolher, e eu não posso assumir o caso, porque eu não sou psicólogo e não é a questão. Mas o fato de dar uma resposta no pai tem que fazer de tudo, eu posso ter ajudado gente que poderia ter feito uma besteira, por exemplo, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Sim. Então é muito bonita essa questão da gente se abrir, de trocar ideia, de acolher o próximo. E eu acho que é isso que é o certo, né? Então, quem não faz, quem não ajuda, que passa a ser, que não é tão certo, devia ajudar quem está perto. Perfeito. Você falou algumas coisas aí que eu queria pegar o gancho aqui. Você brincou, né? Como é que eu levo meu filho no dentista e às vezes o meu dente tá todo ruim, estourado, né? E eu acho que o autocuidado nisso envolve tudo, né? E se a gente for pensar, né? Meu filho, quando tiver grande, se ele precisar de ajuda, eu quero que ele peça ajuda, eu quero que ele sempre tente resolver isso sozinho. Se a resposta foi não, quando ele precisar de ajuda, ele precisa pedir ajuda. Então, cara, o exemplo tem que vir de mim, né? Foi o que você falou. E até para amparar o outro, né? E principalmente o homem, né? Muitas vezes, larga isso pra lá, rapaz, isso não é nada, não. Mas às vezes para o cara é importante, né? Ou às vezes pra gente é importante. E a gente vê muitas vezes, eu venho aprendendo isso recentemente, a gente precisa expor as nossas dores, né? Precisa expor aquilo que tá machucando, porque o simples falar, ele já traz um benefício muito grande, né, Bruno? Não, com certeza. Mas a gente precisa demonstrar fragilidade, igual eu sou muito emotivo, gosto de trocar ideia, igual eu tô falando aqui agora, né? Que é um exemplo, né? Sim. De eu estar aqui hoje. Sim. Mas eu também gosto muito de falar que a gente precisa encorajar as crianças. Perfeito. Porque eu gosto de falar sobre a minha depressão com o Samuel, porque eu tenho crises e ele precisa ser contextualizado. Perfeito. Né? Tem vezes que eu tenho crises, né? Ele tá melhorando, mas ele já viu. Meu pai tá assim por quê? Então é uma questão de humanidade ele saber o que tá rolando. Mas eu mostro pra ele também que é preciso ser forte. Eu não vou ficar só caindo, mas eu mostro pra ele que eu tô saindo, que eu tô tomando banho, que é um dos pontos que a gente tem quando tá com depressão ou crise de pânico, é deixar de tomar banho, é deixar a cozinha cheia de vasilhas, é de não lavar roupa. Tudo que envolve o cuidado acaba, no meu caso, tendo gatilhos. Aí eu vou conversando com o Samuel, cara, eu preciso da sua ajuda para lavar vasilha. Além de ser um papel dele dentro de casa, ele entende que é uma forma de me ajudar. Então, assim, é importante contextualizar a criança ou quem tá perto, mas é importante também mostrar as reações. Cara, eu não tava afim de tomar banho. Pai, vai tomar banho. Caraca, vou ter que tomar banho porque o moleque tá pedindo. Não é que ele tá pedindo, mas é uma força que eu tenho. Aí tomo banho, porque tudo conspira para você ficar deitado, tudo conspira para você ficar quieto, diminui o potencial do trabalho, isso é fato também. Então é importante também que as empresas entendam que não é uma frescura. Perfeito. Né? Tudo conspira para você não ser brilhante. Pode ser que hoje eu não estou sendo brilhante onde eu tô. Mas meu parceiro sabe por que eu tô passando e sabe que eu sou um Bruno competente. Perfeito. Então, assim, aí envolve rede de apoio, que é o seu próprio filho, nesse caso, que não é responsabilidade dele cuidar de mim. Por isso que o caso do Samuel é meu apoio. É diferente de que se eu tivesse alguém por perto. Né? Então, é isso que eu coloco, assim, a gente precisa se cuidar, precisa contar com pessoas estratégicas. Os meus pais, talvez, se assistirem agora vão saber, eu tenho crises fortes, que meus pais não precisam me ver passando por isso, mas eu sei que eu posso contar com eles. A Tereza hoje, que né, a gente é separada, mas a gente é grande, somos grandes amigos, talvez eu tô jogando um pouco de carga para ela, porque tem coisa que eu não passo para os meus pais, porque já fica preocupado. Sim. Mas ela tá me ajudando muito. O Samuel também me ajuda muito. E a Paçoca, que é meu cachorro, também me ajuda muito. Porque ele quer sair e não me inferniza pra sair. Querendo ou não, tá fazendo a parte dela, porque eu vou ter que levantar e dar rolê com o cachorro. Eu acredito nessas paradas também, né? Então é isso. A rede de apoio é muito disso. Mas eu preciso reagir. E eu preciso reagir. Porque se eu recebo o prato de comida quentinha na cama, vai ficar tudo mais gostoso e confortável. Se eu não sou cobrado no trabalho, vai ficar tudo conspira para eu ficar deitado, porque já tem alguém me cobrindo no trabalho. O fato de estar aqui hoje é um compromisso que eu tenho com vocês de estar aqui hoje. Talvez o sono que eu sinto na hora do almoço, eu estaria deitado.
Olha só. Nesse meu momento. Tem o apoio de psicólogo, tem o apoio de um psiquiatra, que é a Laura, eu faço questão da Laura, e do Dr. Jaleski, que tem um nome chique, que cuidam de mim, mas eu preciso reagir. E tem fãs que me chamam pra sair correndo, pra correr, eu vou, sabe? Tem gente que me chama pra sair, né? Então, assim, é bem bonito. É essa rede de apoio, né? Que legal, que legal. Muito legal. Que bacana. Obrigado por compartilhar. Não, tamo juntos. E Lu, nesse turbilhão que você viveu, tinha a Luciana lá também, com muitos medos, com muitas aflições, com muita ansiedade. Deu tempo de cuidar de você nesse período? Muito interessante, Bruno, quando você fala que a gente tem que reagir, né? Porque é isso. Muita gente, às vezes, de fora olhava e falava assim, Luciana, Geraldo, como que vocês dão conta? A verdade é que naquele momento, com uma criança, né, adoentada, a gente não tinha outra opção além de dar conta. Não tem né? A gente precisava, afinal de contas, ele precisava que os pais dele cuidassem dele naquele momento e buscar a segurança nele, na gente. Então a gente foi isso, né? Foi buscar os nossos caminhos para poder também nos fortalecer, né? É importante isso, né? Dividir com amigos, né? A gente só descobriu e conheceu o Hospital Pequeno Príncipe realmente nesse momento. E como é importante um hospital efetivamente preparado para nos receber, né? A gente passou o tempo internado o tempo inteiro para a gente chegar, fazia como parte de aptidão mesmo para o transplante, passar pela consulta da assistente social, passar pela consulta da psicóloga, né? Então, assim, se não, nem marcava um procedimento que às vezes as pessoas tendem a diminuir esses profissionais, né? Não, esse é um procedimento que é médico. Uhum. E não, era parte efetivamente do processo como um todo e tinha sempre também, eles estavam à disposição. Então, tinha situações em que, olha, a gente podia simplesmente falar com as enfermeiras, falar, olha, hoje eu não tô legal, eu preciso de um atendimento, e vinha, então, o profissional para poder cuidar da gente, né? Olha só. Eu tenho, né, profissional também que me acompanha, uma doutora Laura também, que me acompanha. Será que é a mesma? Será? Depois a gente checa isso aí. E que foi muito importante, né? Porque no meio de um turbilhão, de uma situação tão grave de saúde, tem o sofrimento da Luciana, mas tem a Luciana que precisa reagir, inclusive em coisas de organização mesmo, né? De aciona advogado, aciona plano de saúde, agenda uma consulta, um exame. Então, isso tudo foi muito importante, né? E por fim, mas não menos importante, possivelmente mais importante, o papel que a fé tem na minha vida, né? Perfeito. A gente, em família, aprendeu muito, né, Igor, assim, a importância da fé, e isso também foi uma das coisas que mais me sustentou. E os amigos o tempo inteiro unidos em oração, não só na palavra, né, de mandar um oi, de saber como que tá, de ficar de lá. Eu mandava as mensagens com boletim médico mais ou menos no mesmo horário. Então o pessoal já ficava de cá esperando, e aí, nossa, que bom, a gente está aqui com você, a gente permanece junto, a gente persevera junto, né? E essas pequenas demonstrações que são gigantes, né? E quando a gente chegou no aeroporto, que tinha a família lá esperando com balões, então é isso, né? A gente se cuidar, mas a gente lembrar que a gente precisa do outro também para cuidar aí da gente. Legal, que legal. Vou fazer uma pergunta agora para tentar ver o outro lado. Uhum. Bruno, tem limite para a rede de apoio? Ou rede de apoio precisa ter um limite ali, porque senão pode ser ruim? Tem limite. Eu vou pegar bem o caso da chegada do Samuel, né? Onde tinham duas famílias calorosas, né, tanto da Tereza quanto a minha, que estavam ali para fazer o bem, né? O excesso não foi por maldade. Mas nesse caso, é uma palavra um pouco polêmica, mas o casal precisa se blindar naquele momento, sabe? Blindar não significa expelir as pessoas que estão perto nessa situação, ou blindar em outras situações também do casamento, enfim. Porque é muita novidade para todo mundo, principalmente a chegada do primeiro filho. Então a gente teve sim problemas dos dois lados, de pessoas queridas que começaram a interferir demais, né? Porque a gente precisa aprender a se virar, né? De saber trocar uma fralda, de botar um supositório no bumbum do neném, saber agir em caso de engasgo, enfim. Porque senão acaba tirando o protagonismo que é do casal. E a gente teve alguns tipos de problema que foram gerenciados e conversados depois, mas que impactou um pouco o casal com a chegada do Samuel,
né? Eu digo assim, se cruzou, se eu preciso falar com os pais da minha parceira, ou se você não deixa de falar com a sua própria família, e eu preciso falar com os pais, né, no caso da Tereza, e a Tereza tem que falar com os meus pais, aí tem treta. E eu preciso cuidar, entre aspas, do meu time. Gente, vocês estão demais. Perfeito. Vão por aí, porque senão acaba misturando, porque já é tudo muito intenso a chegada de um filho, e ter que gerenciar isso gera uma confusão. Então, sim, acho que é importante a família ter bom senso também, né? Ah, vou te ensinar a trocar uma fralda, Bruno, principalmente quando eu lembro, né, que não fizeram por mal, não vou falar se é minha mãe ou a mãe da Tereza, não é o caso, eu vou te ensinar a trocar uma fralda, e tirava ele de mim para ensinar. Eu falava, peraí, isso tá errado. Você pode ir falando aí que eu faço. E eu comecei realmente, gente, pode deixar que eu me viro. Se eu botei uma camisa verde, principalmente os pais, tem muito esse questionamento, né? Que vem até da própria parceira também. Se eu botei uma roupa verde e um calção azul, deixa o cara se virar. Então eu vou trazer isso muito pro pai, né? Embora a mãe já é cobrada, poxa, seu marido colocou essa roupa, fulana, como assim? Como você deixou? Então cabe à mãe também dar um pai, safadão, deixa ele se virar, né? Fez a papinha e tá 2 graus a menos, deixa o cara se virar, porque eu considero que tem alguns grupos de pais. Tem o pai que é doidão igual eu fui, de blindar a minha relação e de fazer e de correr atrás, que é o certo, não sou o bonitão, eu fiz o certo. Tem os pais que têm uma predisposição, mas acabam ficando inseguros pelo excesso de rede de apoio. E tem situações que eu ficava tremendo quando chegava a gente pra ver, mas eu comecei a lutar contra isso. Não, pode deixar que eu me viro. Mudava até de cômodo para trocar. E tem esse pai que fica inseguro e acaba deixando, vai perdendo espaço, vai perdendo conexão. E tem os caras que eu não gosto nem de chamar de pai. Ah, beleza, então pode trocar aí sogra que eu vou assistir o jogo do Galo. Perfeito. Você trouxe duas situações interessantes aí. Tanto das pessoas quererem entrar demais e às vezes não dá o espaço ali que o pai e a mãe precisa, quanto também desse pai ou dessa mãe de não ocupar o espaço que precisa ocupar e deixar um espaço muito grande para o outro que está fazendo ali, que não é obrigação do outro, é obrigação minha de me desenvolver naquilo, né? Exatamente, né? E acaba que se começa a ter muito atrito do casal por coisas assim pequenas, isso sacode o casal, isso eu posso falar porque eu passei por isso. Por culpa minha e por culpa da Tereza também, né? Acabou que anos depois, bem depois, a gente acabou nos divorciando, mas nós somos grandes amigos até hoje. Mas a gente perdeu um pouco do casal, principalmente quando o Samuel chegou. Pode ser que a gente tinha já algumas lacunas, eu digo, alguns machucadinhos ali do casal, mas quando o Samuel chegou, pela potência que é a chegada de um filho, esses machucadinhos viraram grandes machucados. E a gente acabou se perdendo, sabe? Então é isso, é muito importante. E não foi culpa das pessoas que estavam chegando perto. É culpa do casal que não soube gerenciar essa situação. Mãe, deixa o Bruno se virar. Tereza, pode deixar que eu vou resolver com os meus pais. Então nós que erramos, não foi culpa das pessoas. Então é por isso que o diálogo naquele momento, por isso que eu dou muita dica com relação a isso, é o casal se fechar, que é como se fosse uma fusão de uma empresa. Perfeito. Com missões e valores diferentes que se juntaram no casamento e abriu uma mini filial, que é o filho. Então se junta um tanto de gente, a empresa quebra. Né? Vamos trazer essa analogia aí. Legal. E Lu, e na sua opinião, tem limite para a rede de apoio? E pegando o gancho no que o Bruno falou, muitas vezes o casal quer colocar aquilo que deseja, da forma que deseja, e isso muitas vezes é recebido de uma forma muito ruim, né? Por exemplo, pode falar assim, o Bruno não quer que vá na casa dele, então eu também não vou na casa dele mais, né? Quando ele só queria que respeitasse o momento dele, que ele estava com o filho dele, e também para que ele pudesse se desenvolver naquilo. É só colocar aqui vice-versa, tá? Para não parecer que eu tô falando mal da... Não, perfeito, não, perfeito. Mas é uma coisa que acontece muito, né? Claro. Por exemplo, quando nasceu meu primeiro filho, a gente combinou, eu e minha ex-esposa, tipo, vamos mandar uma mensagem, porque às vezes tem muita gente que quer ir. E às vezes o foco tem que ser no bebê, né? E muitas vezes você tem que receber, tem que fazer alguma coisa para comer, o bebê vai dormir mais cedo, muita gente quer ir à noite. Vira um evento que não tem que ter evento. E nós combinamos na época de mandar uma mensagem, falou, pessoal, nasceu, tamo bem,
vamos, nesses primeiros 2 meses, nós vamos ficar cuidando dele e em breve vamos receber vocês. Tem gente que entendeu e tem gente que não entendeu, que ficou bravo e Que fique nunca bravo. mais apareceu. Que fique bravo. Mas como que as pessoas podem entender também? Fala, poxa, é o momento mais especial da vida do casal, vamos respeitar, né? E assim que der, eu vou lá. Não é porque eu não sou importante, é porque o filho deles é o mais importante que existe nesse momento. Como que as pessoas podem compreender melhor isso? E sobre a primeira pergunta, né? Tem limite? A gente precisa dar algum limite para a rede de apoio de um lado ou do outro? Sim, a gente precisa desse limite, né? Essa fala de que realmente você cuida do seu time, eu cuido do meu, é um acordo que eu e o Geraldo a gente sempre teve. E assim, eu vou contar uma situação que a gente hoje até ri disso, né? Mas a gente precisa colocar esse limite mesmo de uma forma muito clara e objetiva, porque às vezes as pessoas elas não reparam que elas estão passando por cima daquele, né, daquela linha ali que nem sempre ela é tão clara. Eu me lembro bem, a minha sogra estava grávida ainda do meu primeiro menino, e a realidade dela foi muito diferente de mim, e aí ela já muito entusiasmada, né, o primeiro neto, e aí quem que vai cuidar do umbigo, quem que vai disso, quem que vai aquilo? Eu falei, eu vou. Mas como assim? Não, eu que vou cuidar de tudo, eu e o Geraldo que vamos aprender, que vamos juntos, né, para que ele ficasse até mais à vontade, ele fez um curso desses de cuidado. Legal. E aí ela falou, não, mas eu já vou no primeiro dia e eu faço isso, eu faço aquilo, e aí eu respirei fundo e falei, olha... Até arrepiei. A gente ri muito disso hoje, então por isso que é tranquilo eu dizer... E o que é natural também esse comportamento, né? E aí eu falei, olha... É cultural, né, digamos assim. É cultural. E o maior amor, das pessoas com o maior coração que eu conheço, certamente é minha sogra. E aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, olha, sabe o que eu vou precisar nesses primeiros dias? De alguém pra lavar a roupa pra mim. Nossa. De alguém para fazer meu almoço e me entregar pronto. E aí ela tomou um susto, olhou assim, num primeiro momento, acho que como ela não esperava ouvir isso, né, ela falou, ainda bem que tem sua mãe, né? Eu falei, sim. E aí depois, ela mesma, eu acho que entendeu aquilo ali. E hoje a gente até ri disso e tudo mais, e foi super positivo a gente conseguir colocar esse limite, porque mais pra frente, por exemplo, elas se ofereceram para cuidar do João por um tempo, porque ele tinha muitas questões respiratórias, e mais uma vez eu coloquei esse limite, eu disse, olha, eu ia colocar ele na escola, vocês estão pedindo para eu não colocá-lo, vocês têm certeza? Porque a avó que vê fim de semana é uma coisa, a avó que fica com a criança à tarde outra. Só vê o trailer, né? Não vê o filme rolando. E aí eu falava, olha, ou vocês querem que esse menino seja o terror do parquinho que quando ele chega todo mundo foge porque ele é insuportável. Então pensem isso que vocês estão me pedindo. Perfeito. Né? E aí foi bacana porque a gente conseguiu construir isso aí de uma forma positiva, né? Então acho que é isso, tem limite, o mais importante disso tudo é o diálogo, é a gente construir aí uma intimidade. A transparência na comunicação. Exatamente, né? porque se a gente não coloca a pessoa, né, assim, ela lá do outro lado, em princípio ela achava que o que ela podia fazer de melhor para mim, talvez fosse até contratar uma enfermeira para cuidar do umbigo do meu filho, que eu queria aprender a cuidar. Legal. E você trouxe outro ponto bacana, que muitas vezes as pessoas querem cuidar da criança, e a criança foi o mais esperado pelo casal, né? Então você quer estar ali junto da criança, e justamente as outras atividades que são aquelas que são as mais pesadas, né? Como lavar a roupa, como fazer a comida, né? É claro que em alguns momentos vai ser importante para o descanso, para o respiro, né? Mas eu até brincava, né? Cuida das outras coisas que são chatas. Cuida das outras coisas que eu amamento, aí você coloca para rotar enquanto eu vou cochilar um pouquinho, mas tem algumas coisas que são minhas, né? E aí a gente faz de uma forma bacana, elas olhavam, às vezes, mãe de primeiro filho não gosta de dormir de dia, nem que o menino esteja dormindo, né? Aí elas ficavam pagiando eles enquanto eu tinha o meu horário de descanso. Que legal. Enquanto eu podia tomar um banho, né? Porque a gente não consegue muitas vezes nem isso. Não, isso é importante, né? Igual você trouxe o que era possível fazer para de fato contribuir. Isso realmente a gente teve demais. Eu só agradeço aos pais da Tereza, os meus pais também, que a gente morava no mesmo prédio dos pais da Tereza, então teve uma dinâmica que nos ajudou muito. Só que a gente não pode abrir mão do que é o nosso papel efetivamente. Perfeito. Né? Isso a gente tem que se ferrar mesmo, não tem outra palavra. Sim. É cansativo, dói, fica sem sono, junta tudo. Não é fácil, não é um bebê reborn, né? Sem querer trazer o tema. É muito pesado. Então a gente não pode fugir disso, né? Então, evidentemente que a gente agradece todo o apoio até hoje. Por exemplo, hoje eu moro perto da casa dos meus pais. Se o Samuel estivesse comigo, provavelmente ele estaria aqui sentado
que eu fomentaria para ele sempre andar comigo, ou então eu estaria na casa dos meus pais. Isso faz parte, porque hoje eu não tenho com quem deixar, porque eu moro sozinho. A gente tem uma dinâmica, a Tereza mora com os pais e eu moro sozinho já tem um bom tempo, onde tem toda a casa para ele, o quartinho dele, tudo. É outra casa que ele tem, só que muitas vezes eu preciso carregá-lo junto, porque não tem com quem deixar, não vou deixar com o vizinho. Então, conto com a minha mãe, apesar dele gostar muito de lá também, né? Isso é ótimo. Então é isso, então a rede de apoio ela é muito importante, eu agradeço demais, né, ter essas pessoas que eu posso contar, e a gente vai levando. O que a gente não pode abrir, se tá leve, tá errado. Perfeito. Se tá leve, tá errado. Se eu deixo o Samuel durante a semana que ele fica comigo, todo dia na minha mãe, enquanto eu posso tirar o meu cochilinho passando mal, está errado. Eu tenho que sofrer, chorar, me virar, engolir o choro e o Samuel na minha casa. É isso. Uma vez eu vi uma frase, né, que se você teve um filho e sua vida não mudou radicalmente, você tá fazendo isso errado, né? Se você consegue jogar, principalmente o pai, né, que joga a bola 5 vezes por semana com um bebezinho pequeno. Sim. É bizarro. Alguém tá fazendo no lugar dele. Sem a dúvida. Mãe, a avó, outras pessoas. É uma das bases do pai tem que fazer de tudo, é isso. Sem dúvida. Chamar o pai pro jogo, né? São 10 anos que eu falo, e eu acho que pouca coisa mudou, mas eu já vejo uma geração de pais mais conscientes, pelo menos tentando fazer algo. Mas tem muita coisa para melhorar, no entanto que eu até brinco com o Samuel. Quando eu morrer daqui 100 anos, o Samuel vai continuar com o pai tem que fazer de tudo. Perfeito. Porque é muita coisa que precisa ser ajustada, né? E a gente precisa fazer com que esse modelo seja um modelo a ser copiado, né, Bruno? E não um modelo onde o cara sai e continua fazendo as coisas dele como se nada tivesse acontecido, como você falou, né? Que a gente possa inspirar cada vez mais pais a seguir esse modelo, que esse seja o modelo legal, né? Porque no final das contas nós estamos falando, se você perguntar para um pai quem que é a pessoa mais importante na sua vida, provavelmente todos vão falar que são os filhos, né? Mas o quanto que isso está ligado de fato à prática e à dedicação no dia a dia, que eu acho que é o grande ponto, né? É uma frase de Instagram, né? Uma frase bonita. Precisa estar conectado, né? Igual o pai separado que pega a criança, tira fotos, mas quando passa mal, ô mãe, tá passando mal, vai lá e devolve. Tem casos assim. Sim, né? Na hora do aperto, devolve. Fica uma semana com o filho e, ele tá doente. Então não me manda. O que você imaginar existe. É o pai que só passeia, é o pai que não faz almoço, é o pai que só dá coisas gostosas. Aí chega uma etapa da criança que, eu gosto mais de ficar com meu pai. Por quê? Não tem regra, dorme meia-noite, e enquanto a mãe fica como a chata, né? Então, é muita coisa para ser ajustada. Perfeito. E falando aqui um pouquinho sobre essa questão que envolve a rede de apoio também, tem um ditado africano que fala, né, é preciso uma aldeia para educar uma criança, que traz justamente essa informação de que não é só do pai e da mãe que a criança se forma, né, mas com todo aquele ambiente, com todas as pessoas que o cercam e faz parte do seu círculo de convivência, né. Quanto que a gente precisa se cercar de gente boa também, que é uma preocupação que a gente tem para que a gente possa, de fato, inspirar a nossa criança e trazer exemplos positivos? Ou não, às vezes a gente não pode blindar muito isso também, porque isso pode ser prejudicial lá no futuro. Como que vocês pensam? Eu acho que faz parte a criança ter acesso, por exemplo, aos avós, aos primos. Isso faz parte, até para a criança ver que o mundo é maior do que casa. Eu vou pegar até um exemplo da escola que o Samuel estudava, que era uma escola muito pequenininha, onde a 5ª série já estava chegando e ele não via nada. Vou chegar na 5ª série, vou ser o bonitão da escola, né? E a gente trocou ele para um outro colégio que é maior, onde ele conseguiu enxergar que o mundo dele é gigantesco. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então é importante ele ter convívio com os primos, com colegas, com os familiares. Não é blindar dentro de casa e botar ele no plástico bolha e só o que o pai e a mãe falam. Não, ele precisa aprender. Só que é uma questão do limite que a gente já falou aqui, né? Os cuidados que a gente precisa ter. Conhecer a casa do coleguinha hoje, por exemplo, eu não permito. Samuel, se te pintar um convite para fazer uma noite do pijama, eu não acho legal. Sente seguro. Respeito quem permite. Mas eu não sei quem vai estar lá. Então tem limites. Lógico que se for um aniversário, ele vai lá e curte no boliche. Eu chego lá na hora e trago ele de volta. Mas se fosse para dormir na casa de alguém com outras crianças, isso para mim hoje eu bloqueio. Perfeito. Porque tem várias situações, né, de assédio, de abuso.
é algo que a gente precisa pensar também. De, às vezes, acesso a coisas que não são apropriadas ainda para a idade deles, né? Exatamente, né? Embora é importante a gente conversar sobre isso, né? Sobre sexualidade. Samuel, eu comecei a falar de sexualidade com Samuel falando de corpo. Quando o Samuel era bebezinho, eu não vou fazer nem a música nem a dança pra vocês, a gente fazia a dança do pelado, onde a gente ficava assim, aí a gente falava, vou até cantar pra vocês, é a dança do pelado misturado com a dança do pelado, depois a gente brincava cabeção, o peitão, o barrigão, o piu-piuzão e virava o de bumbum, o bumbumzão. Espero que vocês não imaginem essa cena, tá? Mas aí, desde pequeno, eu comecei com o Samuel, dele entender o seu corpo, e à medida que ele foi crescendo eu fui temperando com informações ligadas à faixa etária. Hoje ele sabe tudo que vocês imaginarem. Perfeito. Eu não vou esperar, igual eu não tive essa oportunidade, ninguém conversar sobre sexo comigo. Eu aprendi na roda ali de amigos, extremamente perdido. Eu me masturbo 5 vezes. Eu falava, o que é masturbação? Eu nem sei o que eu não sabia. Totalmente perdido. Eu falava, bingo, eu faço 7, mas eu não sabia o que era. Então isso é triste, né? Essa falta de informação. Eu tô falando isso tudo porque é importante que o Samuel tenha informação para ele se proteger. Perfeito. Para eu conseguir ir liberando junto com a Tereza os espaços que ele pode avançar. Perfeito. Que hoje, por exemplo, eu não deixaria ele numa casa de alguém para dormir, que eu acho estranho, na minha opinião. Perfeito. E você, Lu? Eu acho que é isso, né? E a gente identifica também aquelas pessoas, porque a criança, ela aprende pelo exemplo, né? Talvez até muito mais do que pelas palavras. Então a gente tenta também colocar ali, identificar aquelas pessoas que têm os valores próximos aos nossos, né? Que tem aqueles valores de vida mesmo que a gente acredita, e sempre instruir, né? Isso é muito importante, conversar com eles a respeito de tudo, né? E tá aberto, mas sempre eu acho que é isso, a gente tá junto, os avós participando, até pra gente ver, né? Quando a gente pensa assim nessa importância do cuidado, eu fui receber cuidado de pessoas que eu nunca tinha visto. Então é na convivência que a gente aprende isso muitas vezes, né? Que não é só o meu pai e a minha mãe que são um cuidado, né? É um cuidado com uma senhora que eu vejo para atravessar, né? Um cuidado com o meu avô, que é uma pessoa idosa, então eu já identifico ali uma limitação, né? E falo, vovô, né? Que seja pequenininho, vovô, me dá a mão que eu entro com você no mar, né? Então nessas pequenas coisas a gente vai aprendendo a cuidar. Legal, e justamente porque vê o nosso comportamento também, né? Então, como que a gente se comporta com relação às outras pessoas e as outras pessoas que talvez têm valores iguais e as que não têm, como também se posicionar e colocar limites, né? Como vocês falaram. Legal. E Lu, nesse processo todo que você viveu, né? Um processo todo de doação, de fato, como que você acha que isso impactou na vida do João, da Ana Clara? Embora a Ana Clara, né, viveu talvez menos intensamente, mas novinha, ela ainda sentiu muita coisa, muitas vezes a distância, muitas vezes a presença, uma presença até distante também, né, todo esse medo que circundava todo o processo de tratamento do João, mas principalmente essa doação, como que você acha que isso impactou na vida dos dois? Eu acho que antes disso tudo que a gente viveu, eu, meu esposo, a gente achava que a gente até dava conta de muito mais coisa do que no fim a gente foi ver que a gente dá, né? E aí eles foram vendo o tanto que a nossa vida, a nossa convivência, ela é frágil e que é nas pequenas coisas que a gente pode se doar, na pequenez do dia a dia, nos pequenos atos, né? Porque a própria Ana Clara, por mais que ela não tenha vivido diretamente, vamos dizer, o sofrimento da doença ali, ela com 2 para 3 aninhos, ela viu um medo muito grande em relação a uma situação grave de saúde. Ela se viu sendo colocada em segundo plano, né? Porque numa emergência a gente precisa, primeiro a gente defende a vida, né? Então muitas das vezes ela foi colocada em segundo plano. Isso é duro e é ruim dizer, mas em determinados momentos isso precisou acontecer, e acho que até eles foram entendendo como cuidar um pouco um do outro. Hoje eu vejo muito bonitinho, eles tentam às vezes, né? Ela com 5, ele com 10, mamãe, olha aqui, eu tô ajudando meu irmão, legal, né? Vem cá, meu irmão, eu te amo muito. Então eles foram sentindo isso, que a gente tem dificuldades na vida, mas que a forma da gente superar nunca vai ser sozinho, sempre legal, vai ser junto. Que fofo legal que você trouxe, né? Então talvez ela não, assim, na cabeça da gente como pai é segundo plano, mas talvez na criança que a gente acha que é muito frágil, que não entende, ela foi colocada no plano dela, e ela entendeu que naquele momento o plano dela era
ficar ali, né? Mas a nossa cabeça como pai e mãe, pô, sacanagem com outro filho. Mas não, acho que a criança entende. Eu acho que a criança é muito esperta. Igual quando eu separei, né? A gente nos separamos, o Samuel tinha 4 anos. E ele passou por todo aquele momento com diálogo, porque normalmente quando a gente se separa, a criança ela é colocada de lado. E ninguém explica aquela mudança, Não, foi conversado com ele. Cara, a gente tá acontecendo isso, o papai vai sair de casa depois que você entrar de férias, e a gente vai ter uma outra casa, você vai continuar na casa que a gente mora, para depois sair pra casa do papai também. Criança sabe, e criança é impressionante que ela sabe. Então, com certeza, ela entendeu, né, que aquele cenário, o irmão era prioridade, né? Então, é muito bonito. Criança surpreende. É interessante o que você falou, até fugiu um pouquinho do tema aqui. Fala-se muito, né? Criança é uma excelente observadora. Nossa. Mas ela é péssima em interpretação. Então, ela precisa do adulto para tentar contextualizar e ajudar ela a entender o que está acontecendo, porque senão a cabecinha dela pode absorver coisas que... porque ela não está madura. Ela não está madura para entender uma doença, não está madura para entender uma separação. É a idade. O nosso cérebro é formado até 20 e tantos anos. É isso aí. A gente tem dificuldade para lidar com as nossas emoções. Eu, bonitão aqui de 44, você deve ter uns 38. 44. Mesmo dado. Então, sim... É o peso, é extremamente pesado. Se a separação é difícil pra gente, que sabe pra uma criança que tá vendo a casa meio que destruindo, brigas, móveis saindo, né? É forte demais. Exatamente. Por isso que tem que trocar ideia. Obrigado pelos 38, Bruno. Eu prefiro, na verdade, você chuta abaixo, né? Eu prefiro chutar abaixo pra não ser indelicado. O meu ninguém precisa chutar, não, tá? Deixa eu ver, vamos chutar onde que é certo? Você já sabe, né? 38 dela também, 38. 38 e 39. Nossa, Lu, eu achei que eu era mais 43. Velho que você. Olha só. Mas você falou a verdade ou você chutou pra baixo de novo também? Não, nesse caso eu vou falar que eu chutei certo. Tá certo. Pra não ser indelicado. Eu já te conheço. Né? Tá certo. Uma coisa falando aqui um pouquinho de pais e mães atípicos, né? Que se a jornada de um pai ou de uma mãe já é desafiadora, é maravilhosa, né? Eu acho que assim, muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, eu tô esgotado, mas eu não trocaria nada do que eu tô vivendo, né? Acho que isso é importante a gente destacar. Mas para um pai e para uma mãe atípica traz desafios muito maiores, né? Muito adicionais ali ao habitual, né? Seja no aprendizado, porque traz aí situações muito específicas que o pai e a mãe precisam estudar, o pai e a mãe atípica precisam estudar mais ainda. Muitas vezes quer se envolver naquilo que o filho está vivendo, quer entender um pouco mais o que está se passando. Às vezes até a descoberta do que a criança tem, se não é visível em determinada idade. Tem uma luta para entender, né, através dos comportamentos ali desafiadores que são também adicionais ao de uma criança atípica. Como que vocês veem que a gente pode apoiar ou deixar as pessoas um pouco mais cientes de que nem todo mundo é igual, que muitas vezes as crianças têm a sua individualidade, têm a sua especificidade e que a gente precisa de fato ter mais compreensão, né? Em outras palavras, como que a gente pode ser mais compreensivo e mais inclusivo nesse processo? Porque a gente vê um desafio muito grande que pais e mães atípicos vivem, de um monte de coisa que acontece, e às vezes o simples escutar faz uma grande diferença, né? E às vezes não tem alguém disponível para escutar. Como que vocês acham que a gente pode ajudar a sociedade a ser mais inclusiva, a ser mais aberta e a criar conexões para apoiar pais e mães, mas principalmente também pais e mães atípicos? Pode você falar? Não, tá. É um caso, eu até sugeriria trazer esse tema em breve, né? Tem a Mariana Rosa, que faz um trabalho lindo. Temos a jornalista da Globo, que estava naquele evento. A Larissa Carvalho. Que é a mãe do Theo. Isso. Eu acho que são vários pontos de vista. Então eu vou trazer o meu cenário, né? De como que a gente pode cuidar disso. Primeiro, começando dentro de casa. Que a minha geração não foi preparada para lidar com esse tipo de situação. Tinha muita piada, tinha muita gracinha quando você via alguma coisa. 4 olhos e fora outras questões, né? Pessoas com deficiência. Então, primeiro a gente mudar os nossos modelos, primeiro, para a gente compartilhar com as nossas crianças, para que elas não repliquem as piadinhas que eu aprendi lá atrás.
E é ajudar quem está perto, observar se alguém está passando por alguma necessidade na hora de subir com uma cadeira de rodas dentro do ônibus, por exemplo, que antigamente não tinha elevador. É ser proativo. Apoiar entidades como o Circuito Inclusão de Contagem, que é uma entidade muito séria, que aceita doações, a meninada anda de skate, faz curso. O Kidsa, por exemplo, que é a empresa que eu tenho, leva o inglês para lá. E é tratar como, apesar dessas adversidades e dificuldades, que são muitas, se a gente passa aperto, pais atípicos precisam lutar contra um sistema, de não ter um passeio para andar, perfeito, de não ter espaço, trocador de fraldas, que era uma briga que eu tinha, quase virou lei em Belo Horizonte. Mas acaba que cai num ponto de crianças que passam do limite do que um fraldário aguenta. Que hoje os shoppings não estão preparados, por exemplo. Então eles precisam fazer muito mais, que além da dificuldade do dia a dia, remédios caros, uma dieta muito cara, que tem que lutar por políticas públicas para conseguir o tratamento, né? Profissionais. Então realmente é bem complicado. O que a gente pode fazer é participar de campanhas, é ajudar algum tipo de campanha, é ser proativo de ajudar. E é isso, porque a gente também não sabe dia de amanhã, né? E é isso. E mostrar para as crianças que um colega e todo mundo é diferente, mas todo mundo é igual. Todo mundo merece ter uma escola legal, né? Então, mas tem muita coisa para mudar, né? Perfeito. Efetivamente. Você trouxe um ponto que até eu gravei um vídeo outro dia falando muito disso. Não adianta a gente ser inclusivo e diverso da porta para fora, se dentro da minha casa, o meu exemplo nos meus filhos no dia a dia, tem um monte de comentário que desagrega, né? Uhum. Faz sentido isso, Lu? Isso faz todo sentido. Eu acho que a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Até os 7 anos, João Francisco era uma criança típica, né? E aí, quando a gente descobre, então, essa doença neurodegenerativa, ele fez o transplante, que freou a evolução da doença, mas hoje ele é uma criança atípica, tem dificuldades cognitivas, dificuldades motoras leves, dificuldades de comportamento, né? E a sociedade como um todo precisa tentar se preparar, né? E a gente colocando no lugar dos outros, né? A gente julgar menos. Por exemplo, eu sou funcionária pública, hoje eu tenho um regime de teletrabalho integral em função, né, das sequelas que o João Francisco tem, das necessidades de tratamento que ele tem. Tem colegas que estão sofrendo aí redução de jornada e que os colegas de trabalho às vezes falam assim, fulano tem um benefício, tem uma mordomia, né? Mordomia. Quisera eu ter um filho que não tivesse essas dificuldades, né? E que tá aí como o seu, tranquilo, jogando bola, fazendo tudo. Então a gente tentar conversar muito, infelizmente esse discurso ainda existe muito, né? Meu filho há menos de 2 anos aí foi vítima de preconceito pesado na escola, a chegar ao ponto da gente chegar a pensar em tirá-lo da escola, né, de situações que ele estava vivendo, então, e lembrar que as conquistas que as pessoas têm é cada um se comparar consigo mesmo, sabe? Quando a gente fica incentivando muito essa situação de que eu vejo que a gente tem, às vezes, quando tem reuniões de escola e coisa assim, uma série de pais de gênios, de grandes astros de futebol e de esportes, né? Todo mundo quer que o filho seja o melhor de tudo e o meu é melhor nisso, o meu é excelente, o meu fez conta com 2 anos. E olha, é isso que vai determinar a felicidade do seu filho lá no final? É isso que vai determinar se ele é uma pessoa boa ou não? A realização, né? A realização dele, né? Então, por exemplo, assim, tem vivências que só um pai atípico sabe dizer, né? Por exemplo, eu estava conversando com meu esposo, como que foi pra gente extremamente significativo meu menino conseguir lembrar o nome da mediadora. Coisa que ele passou, às vezes, muito tempo sem conseguir. Ele conseguir voltar a olhar na hora de tirar um retrato, né? E a gente lembrar cada criança, e não só o meu filho, que é coisa que eu tenho que lembrar todo dia, filho, porque ele identifica, ele vê, ele tem as suas dificuldades, mas ele tem um olhar crítico, e ele fala, poxa, mas todo mundo tem mais facilidade do que eu. Uhum. Né? E olha, não é todo mundo tem mais facilidade, vamos tentar ver você como você, onde você esteve, onde você já chegou, e os outros coleguinhas também, né, os pais irem conversando sobre isso, porque muitas das vezes, por exemplo, uma criança reage de uma forma até comportamental que não é adequada, mas foi simplesmente porque ninguém conseguiu vê-la, porque às vezes alguém julgou que ele tirou total numa prova e fala, mas você é muito sortuda, a professora que te protege, mas às vezes aquele total para ele ali foi num nível de esforço extremamente alto do que do outro coleguinha,
Né? Então é isso, a Legal. gente conversar da individualidade. Olha, ok, é você, mas o que você pode fazer pelo outro? Vamos comemorar a conquista dele. E eu também acho, vou tentar trazer um caso muito particular. Antes do Samuel, que é um bebê arco-íris, a gente teve a Rafaela, não vou entrar muito em detalhes, mas que a classe médica precisa ter cuidado. A gente foi fazer alguns exames e foi identificado que ela não teve a construção da cabecinha. E no dia do exame, né, a gente acabou perdendo, virou uma atração naquele evento para médicos em formação. Vem aqui ver uma criança do jeito que ela está, né? Então, assim, olha o exemplo da classe médica, olha a falta de sensibilidade, né? Então, assim, foi o meu momento realmente que foi extremamente pesado, graças a Deus, a vontade era de quebrar tudo, né? Mas passou. Mas olha só, a falta de humanidade, né? Nem de sensibilidade. Sensibilidade empatia, respeito. Empatia, é bizarro o que foi feito, né? Então, assim... Não pode, algumas coisas não pode ter frieza, né, Bruno? Não pode, ainda mais a classe médica. Imagina o que as crianças, né, os pais passam com crianças com necessidades especiais. Então eu peguei só um exemplo meu, que eu já passei por algo muito delicado, que foi tratado como um evento, né? É bizarro. Realmente. E quero pegar o gancho no que você falou, Lu, da compreensão, né? De que a inclusão, de fato, ela vai brotar dentro de casa, né? E se a gente começa a destacar demais as diferenças, né? Ah, fulano é muito burro, olha como ele tá gordo, nossa, mas ela tá magra demais. Você tá sempre exaltando as diferenças, então tá sempre desagregando, né? E nunca ninguém é tão bom quanto vocês que estão ali dentro daquele lar, né? Que a gente possa olhar mais as coisas que nos aproximam. E pegando o gancho no que você falou, dessa questão da comparação, da convivência entre pais, do dia a dia, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas nem perguntam sobre porque não deixa, porque eu não quero interferir, como é que... As pessoas podem chegar e perguntar, poxa, como que é o João? Como é que está o João? Como é que você faz? Como é que é a sua rede de apoio? Elas podem perguntar sem ter o risco de ofender? Sim, e assim, às vezes ficar com dedos demais chega a ser até mais ofensivo, porque parece que você está ali diante de uma criatura fantástica, né? E a gente só precisa ter o seguinte cuidado. Eu estou perguntando só por curiosidade? Perfeito. Ou é um interesse genuíno naquela pessoa que está ali perto de mim e para até me ajudar a lidar com outras situações, né? Porque tem gente que efetivamente chega quase que para ter curiosidade para contar depois amanhã, né? Na roda de conversa tem um assunto interessante. Que eu vi, né? Mas não, se aquele interesse é genuíno, né? Olha, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Como que é isso para ele? Como que é isso para vocês? Eu tenho muita tranquilidade. Eu acho que é isso. Eu acho que é a informação que faz a gente agir diferente também. Né? Se eu não sei como, eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é o potencial que ali aquela criança tem, é difícil até de eu lidar. Mas já se eu consigo perguntar, olha, como que eu posso ajudá-lo? Ele tem alguma dificuldade que é alimentar? Né? Vamos brincar ali com as crianças. Tem alguma orientação que você queira me passar? Você precisa desabafar. Ou então, olha, vamos encontrar para não falar de nada. Perfeito. Né? Porque às vezes eu vejo também, vocês falaram aí de algumas pessoas, tem a Mônica Pitanga também, que eu não sei se vocês conhecem. Não pesquisar, não. É muito interessante. Muita ativista também, né? Ela mora em Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Ela tem Santo. uma filha que chama Luísa. Isso. E aí foi aí que ela entrou nesse mundo, né? A filha dela com uma doença rara também. E aí, nos momentos em que eu estava justamente vivendo, porque é um luto quando você sai também de uma situação de uma criança que era uma criança típica, sem nenhum tipo de dificuldade, para entender a nova lógica de funcionamento. Né? E ela também até coloca, né, nos livros mesmo de maternidade, ninguém te diz isso, se isso der errado, né? Todo mundo só fala o caminho certinho quando tudo vai pro padrão. E eu descobri um grupo dela que chama Grupo Mães Leoa, e que é super bacana, porque aí todo mundo lá se apoia e tem dia que fala assim, olha, hoje eu tô péssima, hoje eu não sei o que... E aí relatos muitas vezes, né, quando você coloca essa situação da depressão, relatos muito tocantes de mães que viram e falam assim, olha, eu preciso conversar com vocês aqui hoje, porque a minha vontade, talvez, seria dar cabo a isso tudo. E você falou uma coisa tão legal,
por que esse tipo de pergunta não é feita para todos os pais? Sim. E que vira um padrão da escola perguntar, não é só quando enxerga fisicamente que a criança tem alguma necessidade especial, que torne aquele questionário padrão. Sim, não por é? exemplo, você não bate o olho e vê. Às vezes a criança tá triste, às vezes a criança tá reprimida, às vezes a criança tá triste. Para não ter esse constrangimento, que faça para todo mundo. Lá no Kids, por exemplo, que é um curso pela internet, né, a gente tem muito a melhorar nesse sentido, mas a gente tem uma pergunta, se sua criança precisa de algum apoio, Perfeito. ponto. Sim. Eu não preciso ir recortando, eu acho que essa criança tem tal coisa. Às vezes é uma criança que visualmente não tem nada, mas tem alguma coisa. Perfeito. E acaba que a família não conta porque não foi perguntada. Perfeito. Pergunta para todo mundo, é mais simples. Perfeito. Né? Não é constrangedor, não é? E pronto. Serve. Sim, Perfeito. até porque, né, às vezes as pessoas ainda vêm com aquela coisa, né, nossa, mas nem parece que ele tem uma deficiência, só vai né? afundando, né? É. Então, assim, mas precisa aparecer, né? Acho que a palavra é acolher, né? Sim, E você colocou até às vezes dos desenvolvimentos se darem em idades diferentes dependendo da criança. O que já existe diferença em crianças típicas, vai existir também em crianças atípicas. Mas é importante a gente ensinar também, né, para as nossas crianças de que, opa, eu já sei fazer isso, o outro não sabe. Cara, cada um tem o seu caminho. E que a gente possa até, como pais e mães, vibrar junto com o outro também, né? Porque às vezes alguém vai falar assim... Meu filho tá jogando bola muito bem, por exemplo, como você trouxe. E o meu filho não tá, mas que a gente possa vibrar. Às vezes, meu filho jogou bola com 3 anos, e você tá comemorando que o seu tá 6 anos fez um gol, né? exatamente. Que a gente possa valorizar o outro, se colocar no lugar do outro, entender que cada um tem a sua individualidade e celebrar com o outro, né? Isso, no final das contas, é respeito e acolhimento também, né? Sim. E às vezes não é o esporte que ele quer, ué. Pode ser Sim, outro esporte, sim, porque sim. tem que ser futebol. Pode ser outra coisa, a né? habilidade Pode ser a habilidade é escrita, outra. pode, né? Pode ser um xadrez. Exatamente. E para determinadas mães, para determinadas crianças, um olhar no fundo é tudo que ela vai ganhar. Então, esse vai ser o motivo da conquista dela. Exatamente. Né? Então, é isso. Cada um tem a sua conquista. E você falou um negócio aí, se for genuíno, quando não era genuíno é muito ruim, né, Lu? Né, Bruno? Sim. Aquela pessoa que só vem pra falar assim, precisar conta comigo. Na hora que você conta, a pessoa não tá ali. É uma sensação muito frustrante, né? Mas acho que é muito protocolar, né? É tipo, bom dia, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não responde que não. É porque às vezes quando você me cumprimenta se eu tô bem, eu tô todo ferrado por dentro. Não, tudo tá bem. tudo bem. Eu acho que virou algo protocolar. Às vezes não é a pessoa certa pra você trocar ideia. Não, eu não tô bem, cara. Eu sou muito assim, quando eu tô em grupos assim, que eu posso falar a verdade, que já me conhecem, eu falo, pô, hoje eu tô bem, mas hoje eu tô desse jeito. Mas efetivamente não é com todo mundo. Talvez aqui, igual eu falei no início, que eu cheguei aqui um pouco agitado e tal. Porque eu me sinto bem em estar aqui, Perfeito. né? Agora, se for uma pessoa que não me conhece, eu também não fico entregando as minhas inseguranças também, né? Eu penso muito assim também. Enfim, então é isso. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado também. E aí experiência própria. Quando alguém que você sente que está verdadeiramente falando com você, cara, se precisar você pode contar comigo. Tem gente que eu nunca precisei de pedir nada. Mas aquilo me traz um conforto. Isso é legal. Né? Teve uma vez que eu falei, vou precisar de tal coisa. Talvez. Foi a única vez, mas no final eu não precisei concretamente de pedir alguma coisa. Mas me traz um conforto que eu falei, se der qualquer zebra, eu vou poder contar. Acontece com vocês também? Entendi a sua questão. Acho que você pode falar que eu acho que eu gastei minha parte. Fica à vontade, fica à vontade. Eu pego isso muito no Pai Tem Que Fazer de Tudo. Quando eu boto conteúdos mais sensíveis, tem uma galera que eu não conheço pessoalmente. Bruno, igual eu falei, vamos caminhar? Vamos andar de bicicleta? Se eu falasse sim, iria. Igual eu andei com a Mari, com uma advogada muito minha amiga. Bruno, vou correr hoje à noite. Faltando 2 horas pra ir. Tô com você, Mari, tô indo. Então, sim, foram pessoas que ofereceram ajuda, que foram lá. O casal também, que a gente tava conversando antes, que eu precisei mudar, eles me emprestaram apartamento, eu paguei contas básicas. Então, assim, tem gente que você sente firmeza. Muita gente pede ajuda também, é muito bonito, né, como resposta que eu dou. Já recebi vários telefonemas de pais que estavam em processo de separação, eu gasto ali 1 hora, já fiquei com 1 hora recentemente com um pai que precisava de ajuda. Olha só. Né, tem 2 pais que me chamaram, que provavelmente vão me ligar também, então eu consigo fazer esse trabalho também mesmo não sendo psicólogo. Eu me coloco como algo de um cara que já passou por certas situações. Então, muita gente sabe que pode contar comigo e eu sei que eu tenho um time ali, não necessariamente da minha família, que eu posso contar também. Isso é muito legal. Conforta, né? Nó, demais. E com você, Lu?
Também, e é importante pensar assim, da pessoa estar disponível para o que a gente efetivamente precisa. Que às vezes a pessoa está disponível, mas é para outra coisa, né? Não é exatamente. E às vezes o que você precisa é 15 minutos para você dar uma respirada, né? É uma noite para conseguir encontrar um pouquinho o casal ou não, né? E às vezes é só ouvir. Né? Só que é isso, assim, é importante porque quando a pessoa vem, ela ouvir efetivamente o que a gente precisa. Perfeito. E não já chegar com o que eu imagino que o Igor nessa situação vai estar precisando, né? Perfeito. Você falou de uma coisa, eu ia comentar e esqueci. Quando você se separou, né, que parece que o Samuel, ele entendia muita coisa e colaborava muito com muita coisa, né? Me fez lembrar quando meu segundo filho nasceu, ele ficou na UTI, que vai ser um tema depois que eu vou trazer também, né, de voltei para casa sem meu bebê, que é muito difícil também, né, ninguém se prepara para isso. Então ele ficou na UTI. E minha mãe foi para São Paulo, a gente morava lá, e ela se deu um apoio, não dá para explicar. E ela fala muito isso hoje, ela falava assim, eu achava incrível, porque o Arthur, que tinha 1 ano e 9 meses, que era o mais velho, ele ficava comigo o tempo todo, vocês o tempo todo distante, e ele lidava com aquilo de uma forma muito positiva e colaborava assim aos montes. É interessante isso, né, de envolver, da criança saber, a gente conversava com ele embora pequenininho, o irmãozinho tá lá no hospital, ele tá se recuperando, e aquilo talvez não foi só por isso, foi talvez porque ele nasceu com algo também, mas a compreensão dele, a colaboração era incrível, né? E muitas vezes a gente às vezes subestima a criança, né? É incrível. É a mesma coisa, você tá no local de trabalho, vamos colocar o mercado de trabalho de novo. Tá tendo aquele burburinho na empresa e você é o único que não tá sabendo. Exatamente. Que você tá vai tirar as suas conclusões. Aí você vira aquela escada, não sei se é a escada da inferência, né? Tem gente que começa a criar histórias na cabeça. Pô, o chefe tá assim, trocou o computador, eu vou ter que trocar de lugar. É a mesma coisa criança, né? Inclusive com a falta de maturidade que a gente tem. Imagina. Então, por isso que, independentemente da idade, fale alguma coisa, troque ideia. De acordo com a ideia dele, apropriado para a idade, né? Nem que se fala Gugu Dadá, mas o ato de você falar Gugu Dadá já demonstra a sua humanidade de explicar para aquele menino, para aquela criança daquela idade, que algo está acontecendo. Perfeito. Não sei como ela vai entender, como vai reagir, mas acho que tira um peso nosso da gente ser correto com aquela criança. E à medida que as coisas foram passando, como foi passando, a gente vai incrementando as coisas. É muito bonito. A gente realmente não pode subestimar que as crianças falam, pensam, sentem. Elas estão sempre buscando ali, dar um rabo de olho no celular de um rabo de olho no celular do outro. Criança não é boba. É interessante quando vocês colocam nessa percepção. Eu só comentar uma frase da Ana Clara, a minha mais nova, que eu achei muito divertida, né? Como que realmente está de olho tudo. Ela chegou e falou assim: mamãe, me fala uma coisa. Por que adulto, quando tem um bebê, fica tão bobo? Né? E assim, é isso, eles estão de olho efetivamente em tudo, e essa importância da gente conversar, né? Quando o João teve no processo dele todo, eu passei 30 dias longe dela, nunca tinha passado. Ela é uma bebê de pandemia, então bebê de pandemia começou perto da mãe, não afastou nem um minuto, e aí de repente eu fiquei 30 dias longe dela. E aí nesse processo, nem conversar no vídeo chamada ela não conseguia, né? E a gente foi tentando conversar, e quando eu cheguei, depois desses 30 dias para encontrar com ela, eu tinha muito mais receio dela estar muito, né, longe, com raiva. Eu fui tentando conversar, escrevi cartinha para minha mãe ler para ela. E depois de tanta gente conversar, no instantinho ela só chegou um pouquinho desconfiada e já logo se abriu, e não, em momento nenhum ficou com raiva, né, do irmão ou coisa do tipo. Lógico que às vezes faz um ou outro apontamento, tipo, olha, eu também quero aqui esse atenção especial, porque como já uma criança atípica, a rotina dele é muito puxada, né, assim, fora a rotina de uma criança padrão, vamos dizer, ele tem outras terapias todas as manhãs e tudo, mas é muito cuidadosa com ele, por dentro do seu limite de entendimento, ver que ele precisa de um cuidado especial, perfeito, né? Claro, perfeito. E como que a gente pode ser rede de apoio para outras pessoas, pessoal? Quando perceber, igual eu falei, né, da questão da saúde mental, vi um colega seu, vou trazer vários cenários, né? Perfeito. Não só em maternidade. Às vezes um pai que acabou de ter um filho. Boa. Cara, você precisa de ajuda, conversa comigo.
Cuidado com isso, cuida da sua esposa, blinde a sua relação, você é capaz, eu sempre falo isso, até no Pai Tem que Fazer de Tudo, tem gente que nunca me chamou, mas pode ser que tenha ajudado alguém, eu falo isso muito. Com certeza. Igual o vídeo que eu gravei ontem, eu fiz uma videochamada com o Samuel, pro cara que não tem desculpa, que não consegue conversar com o filho, pô, liga, ou você tem um WhatsApp agora, se vira, mano. Então, assim, percebeu que o pai tá chegando agora, já dá umas dicas, dá um presente, dá uma fralda, orienta se tem algum curso legal pra fazer. Legal. Isso é uma forma de você ser rede de apoio, não necessariamente muito profunda, é caso básico, né? De reunir ali os colegas pra fazer um chá de fralda na empresa, isso é uma forma de ajudar o cara, né? Casar, o cara que tá em separação, igual eu mencionei aqui, que os caras costumam me ligar, tipo, Bruno, eu não sei o que eu faço. Aí eu vejo, pô, tô passando por isso, tô ferrado aqui, tô cuidando do meu trampo, porque isso é importante também, né? Mas, cara, me liga hoje à noite, vamos trocar ideia, 20 minutinhos, acabou que foi 1 hora. Você consegue ajudar uma pessoa trocando ideia. E certamente foi uma diferença grande na vida dele. Sim, eu não sou um amigo próximo. A gente andava de carrinho de... Não posso falar. Andava de carrinho de rolimã, ele me viu e sabia que eu fazia. E tem casos de mulheres também que eu acho muito bonito, né? A forma como eu lido, porque muitas mulheres me pedem ajuda, sabendo que eu sou respeitoso, né? De mulheres que querem se separar, mas tem a dependência do marido financeiramente. Aí dentro de onde eu posso ir, eu tento orientar. Poxa, busca um advogado, busca ajuda, busca um psicólogo. Tem gente, eu recebo muita coisa nesse sentido, tanto de homens quanto de mulheres. E é bem bonito. Que legal. E pessoalmente também, né? Então, mas o Pai Tem que Fazer de Tudo, ele canaliza um monte de coisa legal. Por isso eu não vou parar. Perfeito. É isso. E certamente, e eu te acompanho, isso inspira muita gente e com certeza mostra que todo mundo é capaz, mesmo com os seus desafios, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com os momentos ruins, porque vão ter momentos ruins sempre, né? Nenhum sentimento ele é permanente, né? A felicidade não é permanente, da mesma forma que a tristeza também não, e que bom, né? Porque a gente vai aprendendo a lidar com isso, embora a gente vai estar sempre buscando pela nossa felicidade, mas que você continue inspirando muita gente por onde você passar, né? Porque não é só pela rede social, né? Mas o fantástico que eu quero reforçar é que muita gente me ajuda. Igual essa virada de ano, eu passei por várias mudanças, assim, muito intensas, várias. Né? Um relacionamento que terminou, que foi lindo, que dói, que doeu. Tem a questão da minha empresa, tem a questão do Pai Tem que Fazer de Tudo, tá tudo muito latente. Então, tem muita gente que me manda mensagem, Bruno, vai dar tudo certo, Bruno, conte comigo. É muito bonito, é uma troca forte, que acontece também no presencial, igual você falou comigo agora, para mim eu me senti acolhido, né? Embora a gente tá no programa, igual a sua fala comigo também, eu acredito muito nisso. Legal. Isso aí. E para você, Lu, como que a gente pode ser rede de apoio? Para quem está escutando a gente, que muitas vezes fala, eu prefiro não perguntar, prefiro não incomodar, eu acho que fulano já tem muita ajuda lá. Como que a gente pode ser rede de apoio? Como a gente pode saber se de fato a quem a gente está vendo precisa ou não de ajuda? Primeiro tentar refinar esse ouvido, esse olhar. E, né, você colocou a situação aí do trabalho, né? Às vezes no nosso próprio ambiente, aquele dia que a gente vê que o colega não está tão bem, às vezes a gente precisa sequer esperar que ele peça. Porque às vezes o pedir também é muito doloroso para quem está numa situação delicada. Demais. Né? Então a gente pode simplesmente se oferecer, falar assim, olha, vem cá, deixa que isso aqui hoje eu tô junto, eu tô tranquilo aqui, eu vou fazer parte para você, eu vou te ajudar, você tá precisando de algum auxílio, né? E tentar isso, tentar ter sinceridade nas nossas relações, menos julgamento. Boa. Porque quanto menos a gente julga, mais a gente consegue ouvir ali a outra pessoa e no final das contas nunca me cabe julgar efetivamente o que o outro tá devendo, né? Tá fazendo, tá vivendo. Então colocar e se oferecer e se disponibilizar para aquilo que ele precisa e com certeza assim isso daí vai ser melhor tanto para você quanto para ele, porque quando você ajuda você também sai de uma situação muito boa. Sem dúvida. Né? Dona Graça e seu Lázaro falam demais lá assim, como que no fim das contas eles nunca imaginaram que também iam arrumar uma família mineira, que eles também pudessem se afeiçoar tanto, né? Quando a gente ajuda, a gente ganha também de volta. Sem dúvida. E pode ficar aquele medo, né? Igual eu tenho muita preocupação com isso, de medo, não vou ajudar porque senão eu vou ter outro trabalho pra fazer, já tô tão sobrecarregado, mas tenta ajudar de forma superficial, sabe? Da forma que você consegue, né, Bruno? Às vezes, eu não vou conseguir dar carona pra aquele cara todos os dias. Cara, eu consigo, na segunda-feira, eu consigo te dar uma carona. Agora, terça, quarta, quinta e sexta, eu preciso levar meu filho, aí eu não consigo. Então eu acho que muitas vezes as pessoas, ou por má vontade, ou com medo também de, se eu ajudar, o cara vai precisar sempre.
fala com ele, seu limite. Coloca. Não, hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo e pronto, você fez sua parte, ajudou um dia, tá de boa, entendeu? Até aqui eu consigo ir. Seja claro, é melhor do que não fazer nada, né? Você vê que um cara tá bebendo demais, por exemplo, eu ajudo muito o AA, Perfeito. que é o Alcoólicos Anônimos, de um grupo que eu acho lindo, até falando deles aqui, que é um grupo de... Eu tenho uma pessoa querida que tá lá, quase que eu falei quem que é, que eu não posso, quase... que foi muito tempo que ele tá lá, tem 2 anos que não bebe, e é muito bonito, sim. Se você percebe que alguém tá com dificuldade de álcool, pô, orienta, igual eu falo muito sobre alcoolismo também, né? E eu até reflito a minha relação com o álcool quando essa pessoa foi pra lá. Será que eu tô bebendo demais? Eu acho que eu tava. Então todo mundo pode ser um alcoólico e não tá sabendo. Então, assim, é muito importante. Você viu que um cara tá bebendo demais, uma mulher tá bebendo demais, orienta o AA, às vezes ela tá precisando de saber pra onde ir. A gente custou levar essa pessoa pra lá. E ele hoje é um dos líderes lá de dentro. Que legal. E eu vou lá, já fiz um bate-papo lá um dia, é um ambiente super tranquilo, a gente acha que é nebuloso, né, que é uma confusão, não. Tem jovem, tem gente assim, Olha jovem só. igual a gente, tem velho, tem mulher, tem homem, tem gente que realmente tá mal, e é muito bonito. Observar até nesse ponto do alcoolismo, que eu, aproveitando o gancho aqui, eu gostei de trazer. E quem tá escutando a gente agora, onde que é, se quiser buscar ajuda? É um grupo que tem em todo o Brasil, né? Já vai fazer, se não me engano, uns 50 anos, se não me engano. O Alcoólicos Anônimos é alcoólico que chama, não é alcoólatra. Eu vou indicar onde eu vou. Perfeito. Né? Eu dou carona pra essa pessoa querida. É no Padre Eustáquio, na igreja do Padre Eustáquio, tem uma salinha lá do lado. Boa. É um ponto muito fofo de pessoas queridas, profissionais de diversas áreas. É aquele tipo da pessoa que a gente menos imagina. Que a gente só imagina que a pessoa estupida. Não, tem também, entendi. E é todo dia. A pessoa precisa ir todos os dias. Olha só. Porque o alcoólico, ele tem que vencer todo dia. E é muito bonito. Que legal. E tem, inclusive, reuniões abertas ao público, que eu sempre divulgo também. Show. Igor, só para completar assim, também essa importância de que os profissionais que nos atendem, quando eles fazem aquilo com uma dedicação efetiva, eles também são rede de apoio e não simplesmente profissionais, né? Assim, hoje eu posso dizer que a gente tem uma rede de apoio profissional que é espetacular, assim, né? A doutora Vânia, que a gente chama de tia Vânia, né? O doutor André, que foi quem fez o diagnóstico do meu menino, as meninas do Espaço Libélula, e aí, assim, o próprio pessoal de Curitiba, o psicólogo que hoje atende João, são pessoas que a gente vê que fazem muito mais do que pelo um simples dinheiro. Né? Não é uma relação que é só comercial, é uma preocupação efetiva com o outro, se alegram com as nossas alegrias, né? Com as nossas dificuldades se preocupam também da mesma forma, e estão como parceiros, e muitas vezes até sem ser aquele tão protocolar, né? Olha, meu retorno é em 6 meses e pronto, a gente vê que tem aquela boa vontade de vamos ajeitar aqui que vai dar certo, porque muitas das vezes a gente com criança, a gente tem urgências. Sem dúvida. Né? Não dá para esperar em 6 meses, em 2 meses, às vezes um mês já é muito. Né? Então, esses profissionais, eles têm condição e são uma rede de apoio muito importante, pelo menos para nosso dia a dia. É igual o psiquiatra, por exemplo, né? Hoje eu tô com o Dr. Zaleski, que é um cara chique, ou outros médicos, né? Igual eu tive a doutora Bárbara também. O psiquiatra, ele precisa ter, e a psicóloga também não precisa, é igual você trouxe muito bem. Às vezes eu tô bem hoje e amanhã. Eu posso estar com uma crise, a pessoa pode estar com uma crise que ela pode até querer se matar. Sim. Tá, vai ser só mês que vem. Eu já tive casos, que era de uma vez por mês, e quando eu precisava, eu tinha que insistir para ligar, para a médica me ligar de volta. Já o Dr. Zaleski, por exemplo, que eu acho um modelo muito legal, que a Bárbara fazia também, que ele manda um formulário toda sexta-feira, tem um form para eu preencher, e na segunda eu recebo um áudio. Olha só, que legal. Olha que da hora. Que legal. E não é padrão isso, é muito difícil acontecer isso. É um cuidado, né? Porque pode acontecer muita coisa, igual você falou, em uma semana pode acontecer muita coisa. Muita coisa pode acontecer se a pessoa está em crise, por exemplo. Então, eu digo que pediatra e psiquiatra, até rimou, precisa ser acessível. Isso eu aprendi muito com o Samuel. A gente já passou vários apertos que eu não precisava ter ido para o pronto atendimento porque o médico na época não era acessível. Fica em casa. Otorrino, Bruno Holanda, que até fica como sugestão daquele podcast que eu fazia, que é um otorrino fantástico.
pode me ligar. Que legal. Me manda mensagem, porque às vezes é uma sinusite que não precisa ir pro centro, núcleo de otorrino lotado e para ferrar todo mundo. Então, assim, psiquiatra, pediatra e psicólogo precisam ser acessíveis. Né? Então, é uma dica que eu dou para todo mundo. Que legal, que legal. Uma coisa que a Mari fala no livro dela, Mães Atípicas, é que a rede de apoio não precisa ser só doação. Ela pode ser uma rede paga também, como você disse, né? E aqueles profissionais que às vezes a gente tem ali que precisa contar para levar as crianças em um determinado lugar, se você não tem alguém para se doar para isso, é uma pessoa às vezes para ficar com a criança durante o período, também é uma rede de apoio também, né? E no final a gente acaba buscando também quem está se doando também, quem faz com carinho, quem se dedica, que essa parte da humanidade a gente não pode perder nas relações, né? Não pode ser uma coisa muito fria, principalmente quando se trata dos nossos filhos, né? Mensagem final, Bruno. Não, primeiro eu agradecer, né, esse bate-papo tão rico, né, eu agradecer com o maior carinho a oportunidade. Vamos cuidar das crianças, principalmente nessa era digital. A gente está perdendo crianças pela internet que não é monitorada. Tá... Posso fazer uma pergunta então já? Claro. Tela pode ser rede de apoio? Eu já usei tela para poder ir ao banheiro, por exemplo. Em vez de não ter o risco do Samuel mexer no gás, eu colocava ele para assistir um desenho. Falar que não ajuda em certos momentos é mentira. Sim. Evidentemente tem as suas limitações. Se eu estou em uma reunião, eu morando com o Samuel, eu sei que ele está assistindo alguma coisa que a gente monitora, mas eu sei que ele está ali. Talvez hoje eu fico mais tranquilo pela idade dele. Mas, querendo ou não, foi um apoio para mim enquanto eu faço minha reunião online, entendeu? Então, sim, é o uso do bom senso. Ele não pode cumprir o seu próprio papel como pai e como mãe. Perfeito. Esse aí que tá bizarro. Não quero brincar com meu filho porque o terno e gravata estou cansado. Vai assistir seu tablet, menino, que o papai precisa comer que a janta que a mãe fez. Aí é bizarro. Mas se eu sou um pai comum, uso sim quando eu preciso. Perfeito, perfeito. E volta a falar da internet, então, que você falou também, E a gente monitorar a internet, não ter vergonha de ver que a criança está assistindo e, mais uma vez, dialogar. Porque a gente está perdendo crianças por causa da internet. Pedofilia, pornografia, diversos crimes, crianças liderando quadrilhas que pegam fotos de meninos e acabam fazendo toda uma ameaça se não continuar mandando mais. Então o cenário está bastante crítico. E é isso, então cuidado com a internet, tem que dialogar pra gente não perder as crianças. Quero falar do Pai Tem que Fazer de Tudo. Isso, fala do seu livro, fala dos seus arrobas, do seu trabalho, por favor, então, Bruno. Me sigam aí, Pai Tem que Fazer de Tudo no Instagram, no Facebook também, que é grandão até hoje. Contem comigo para palestra, para eventos, livro presente pro Dia dos Pais, ainda tenho exemplares lá em casa, já participei de várias feiras literárias graças a meu amigão aqui. E meu carro era todo colorido, hoje ele é mais discreto, buzina para mim, que tem toda a identificação do Pai Tem que Fazer de Tudo. Hoje é com imã. Hoje é com imã, tive que fazer isso, mas era muito legal, todo mundo tirava foto do carro, era muito legal. Então, assim, são 10 anos, então quem puder seguir, ajudar, apoiar o Pai Tem que Fazer de Tudo, porque eu não vou parar, é uma missão que eu tenho. Então é @Pai Tem que Fazer de Tudo, e também tem o Kids também, que eu tenho que puxar uma sardinha, que é um curso de inglês para crianças. Lá tem um link para você fazer uma aula experimental para sua criança, que é justamente um ambiente seguro para a criança aprender inglês. Perfeito. E onde que encontra o seu livro? Tudo só me chamar no direct. Para fazer palestras, faço palestras e publicidades para empresas grandes, Tramontina, Camponês, Itapuã. Faço palestras, eventos. Então, Dia dos Pais chegando, só me chamar que eu vou. Perfeito. Valeu. Lu, obrigado também você por ter vindo. Obrigado por ter compartilhado a sua experiência, que é muito bonita. E deixa a sua mensagem final também. Quero agradecer também, né, primeiramente a você, Igor, pelo convite e pela confiança, né, que vocês são comunicadores, eu... Você né, também comunica... Aí. Nossa, mãe, achou. Mas o recado é vamos nos amar mais, nos cuidar mais e coragem, né, porque os desafios são grandes, mas a gente se cuidando, a gente se apoiando e sem medo de enfrentar o que está por vir, a gente consegue vencer aí, né. Lembrando de que todos podemos juntos vencer dentro da característica de cada um. Perfeito. A gente não precisa todo mundo chegar no mesmo lugar, né? Perfeito. E cuidando da gente, a gente está cuidando também dos nossos filhotes, né? Com certeza. E eles vendo isso, foi o que você disse, eles vão entendendo e vão crescendo para tentar construir, né? Uma sociedade um pouquinho mais fraterna, um pouquinho mais atenciosa uns com os outros. Perfeito. E para fechá-lo, se junto com um teste de gravidez positivo, viesse lá uma mensagem da Ana Clara ou do João,
fazendo um pedido para você, o que vocês acham? O que você acha que eles pediriam? Eu acho que seria muito... Confie não só nos conhecimentos, mas na nossa relação, na sua sensibilidade, nos seus instintos. Porque as crianças, elas mostram pra gente muita coisa que a gente é difícil até de teorizar. Mas com um olhar, com um jeito de falar, com uma palavra simples em um momento em que a gente às vezes não imagina, né? Então preste bastante atenção nesses pequenos detalhes, que é nisso que eu vou comunicar o que eu preciso efetivamente e como que a gente vai poder caminhar. Legal. E você, Bruno? Se no teste lá de gravidez que foi positivo lá do Samuel, o que você acha que ele pediria para você? Nossa, eu não me preparei para essa pergunta, engraçado, né? Pô, acho que é tipo, cuida de mim, vamos divertir, vamos viver. Acho que é isso. É mais ou menos o que a gente faz hoje. Que legal. Conto com você. Vamos em frente. Acho que é tipo isso. Vamos jogar a bola, sei lá, vamos ficar junto. Boa, boa. Acho que é isso. Que legal. Obrigado de novo, Bruno. Foi uma honra ter você aqui. Não, obrigado por ter aceitado. Obrigado, Lu, de novo. Igualmente. E a gente espera que todo mundo que está nos assistindo tire uma mensagem bastante positiva, né? Vou pegar uma fala sua aqui, Lu, de que a gente possa julgar menos e acolher mais, né? Cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios, que a gente possa se achar menos melhor do que todo mundo, né? Se eu posso dizer assim. E que a gente possa se dispor mais a serviço do outro, porque eu acho que de certa forma é o amar, né? Eu acho que vocês falaram tanto aqui, que a gente possa estar mais disponível e que a gente possa mais do que tudo mostrar para os nossos filhos que é importante pedir ajuda, é importante sim muitas vezes expor as nossas fraquezas e de que a gente não vai dar conta de tudo sozinho e que a gente possa mostrar para eles dentro de casa de como que é ser inclusivo nas nossas falas, nas nossas atitudes, para que assim a gente possa compreender melhor o outro e que a gente possa juntos construir um mundo melhor, mas começando da nossa casa, porque não adianta se lá na nossa intimidade a gente não mostrar o que é importante e como que é importante ser. Então é isso. Esse é o Pai Descer no Paraíso. Espero que você tenha curtido esse episódio. Então, para lembrar aqui, lá no YouTube e no Instagram e nas plataformas de podcast, você vai nos achar como Pai Descer no Paraíso. No TikTok, fizemos uma mudança, agora é Pai Descer no Paraíso.tiktok. Então, nos procura lá, compartilha esse conteúdo com quem você gosta. Se inscreva se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se não está seguindo aqui esse podcast, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, porque assim você vai estar ajudando o Pai Descer no Paraíso a atingir positivamente, impactar a vida positivamente de cada vez número maior de papais, de mamães e também o do Bruno aqui, Pai Tem Que Fazer de Tudo, @Pai Tem Que Fazer de Tudo. Então passa lá também, se não está inscrito ainda, se inscreva, curta, todo mundo aqui com um propósito comum e muito bonito e verdadeiro. E até o próximo episódio. Um forte abraço para todos vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu demais.